Bom dia, que Deus abençoe este dia que Deus nos propôs. Vamos dar continuidade à nossa leitura da Bíblia e eu creio que Ele vai te amadurecer, vai te fortalecer. Através da leitura da Bíblia, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, 11 e 12. E amanhã nós já vamos terminar o livro do profeta Zacarias. E vamos começar ainda essa semana, na quarta-feira, o último livro do Velho Testamento, Malaquias. E a minha expectativa é muito grande, tanto para o término do Velho Testamento, como para o começo do Novo Testamento. Minha expectativa aqui é muito grande. O capítulo 10 de Zacarias, ele fala aqui sobre o cuidado do Senhor para com Judá, né? Nós vamos ver aqui o cuidado, e Deus ele tem um cuidado comigo, com você e com todos nós. Mas vamos aqui mergulhar nesse texto bíblico aqui e ver o cuidado de Deus com Judá. Zacarias aqui ele profetiza sobre a restauração da nação de Israel. Um povo que sofreu tanto, que ficou 70 anos ali no exílio, mas Zacarias ele promete ali a restauração, destacando que o Senhor trará de volta o seu povo, o povo disperso, e removerá do meio deles os falsos pastores. Sempre vai ter o falso e o verdadeiro. E lá no passado, a profecia era de restauração e trazer o povo que estava disperso e também acerca e retirar os falsos pastores. O capítulo 1 ele começa com um chamado para o povo buscar a Deus, pois Ele é quem traz a chuva e abençoa as colheitas. Então, aqui é muito forte. Ele vai também falar aqui, constatando contra os falsos pastores. É muito forte, né? Que não consegue obedecer. Olha o que diz aqui, vamos ler aqui o cuidado do Senhor com Judá. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor que faz o trovão, que envia a chuva aos homens. E lhes dará plantas do campo, porque os ídolos falam mentiras. Os adivinhos têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem em vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Versículo 3. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, e ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Deus falou, eu vou cuidar desse povo. Olha a importância do líder. Olha a importância do pastor. Aqueles líderes que eram para exortar, ensinar, aqueles pastores que eram para fazer o seu papel de pastor, eles não faziam. Deus falou, eu vou cuidar desse povo. E eu vou fazer desse povo pessoas da guerra. Então a promessa de Deus aqui é remover, é tirar os falsos pastores, os líderes que não estavam fazendo aquilo que era para ser feito. E isso é muito forte. Então Deus ele promete aqui restaurar a casa de Efraim, que é a casa de Judá, trazendo de volta os exilados e fortalecendo o seu povo
para uma batalha de vitória. É o que diz no verso 4 até o verso 7. Quero ler o 4 aqui para vocês. Dele virão a pedra fundamental e destaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Versículo 5, juntos serão como guerreiros que pisam na lama das ruas na batalha. Lutarão, derrubarão os cavalos, porque o Senhor estará com eles. Glória a Deus, é a promessa de Deus. Deus, Ele cuida. Deus, Ele promete, Ele tem um amor por todos nós. E aqui está cuidando de Judá. É uma verdade, é muito forte. Do verso 8 ao verso 12, ele trará de volta todos os dispersos, de volta a Israel, e os abençoará com muita prosperidade, pois o próprio Deus vai resgatar, como aqueles falsos pastores, como um pastor, que resgata as suas ovelhas. Isso é muito forte, isso é algo glorioso. Então, ali, essa promessa aqui que eles estavam voltando, pastor, mas eles já não tinham voltado? Sim, aqui é 50.000 pessoas que retornaram do Reino do Norte, mas tinha também o Reino do Sul, que o povo dispersou. E essa é a promessa de Deus, que todos eles iriam voltar, todos eles. A promessa de Deus é fiel. O capítulo 11, olha o que diz aqui, o capítulo 11 daqui da Bíblia. Muito forte. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize o pinheiros, porque o cedro caiu e a majestosa árvore foram devastadas. Agonizem-se, cavalos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores e os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. A promessa se cumpriu aqui, o pastor rejeitado, o julgamento sobre os falsos líderes, os falsos pastores. O capítulo aqui vai descrever uma visão sobre este julgamento, porque eles rejeitaram o verdadeiro pastor. Eles rejeitaram o verdadeiro pastor e foram dar ouvido aos falsos pastores. Zacarias, verso 1, verso 3. Então, em seguida, o profeta aqui assume a posição. O profeta, ele assume a posição aqui do pastor, representando o Messias, que cuida do seu povo. E fala aqui das duas varas, né? A graça e a unção. O verso 4, que diz assim, olha só, diz assim: assim diz o Senhor, o meu povo, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores os mataram e ninguém o castiga. Aqueles que vendem dizem, bendito seja o Senhor, pois estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso, não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próprio, ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Amém? É muito forte. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Então, o povo vai rejeitar o pastorio de Deus. Deus levanta aqui o pastor injusto e o povo rejeita. Tem um pastor injusto, o pastor injusto que o povo está do lado. E o pastor justo, o povo rejeita. Por isso que está falando aqui.
deste grande julgamento, o grande julgamento sobre os líderes e os pastores e o povo que também geme. No capítulo 12, fala da destruição dos inimigos, olha só, destruição dos inimigos de Jerusalém, e diz assim também, e o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Os inimigos que caíram por terra, que diz assim, esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende do céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-las, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os tentarão levantá-la, se machucarão muito. Naquele dia porei um pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor dos Exércitos. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Os inimigos vão cair por terra. E logo em seguida, fala aqui do arrependimento do povo. O povo se arrependeu. Naquele dia, procurarei descobrir todas as nações que atacaram Jerusalém e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graça e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassarem e chorarão, porque ele com quem chora a perda de um filho único e se lamentarão amargamente por ele, pois quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choravam em Haddad e Rimão, do vale de Megido. Todo o país chorará. Separadamente, cada família com suas mulheres chorarão. A família de Davi e suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, e a família de Levi com suas mulheres, e a família de Semei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Aqui há um arrependimento do povo. Como mais para frente, que o povo se arrependeu de ter crucificado o Senhor Jesus. Eles se arrependeram e falaram assim, poxa, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Por que nós fizemos isso? Aqui o povo se arrependeu. Aqui é um apontamento para o fim. Eles crucificaram aqui Jesus e eles se arrependeram. Eles rejeitaram. É muito forte. Eles falaram, vocês, seus filhos, suas mulheres chorarão. Então, aqui fala que os inimigos vão cair por terra e também do arrependimento do povo. Mas aqui também nesse capítulo fala que Deus é tão misericordioso, Deus é bom, que também fala sobre a restauração de todo o seu povo, que Deus vai nos abençoar. Tá certo? E assim nós terminamos mais 3 capítulos. Amanhã nós vamos encerrar Zacarias, 2 capítulos, né? O 13 e o 14. E eu não vejo a hora. E eu quero lançar um desafio aqui com todos vocês, sabe? Porque essa obra, ela é do Espírito Santo. Pode ter certeza que foi um desejo de Deus estar com a igreja aberta. E com todo esse tempo fazendo a obra de Deus ali na INVE, levando o novo, a palavra de Deus para as pessoas. E assim como a Bíblia, houve um momento de reconstrução, chegou a hora da gente reconstruir também. Daqui até o final do ano, nós queremos reformar toda a nossa igreja, com pinturas, o altar, a sala que a gente prepara as campanhas, a Santa Ceia. Nós queremos arrumar cadeiras, o letreiro.
e nós contamos com vocês. Se você deseja de hoje até o final do ano ajudar nessa grande reforma, eu posso dizer reconstrução, aí está o Pix da igreja, o CNPJ, aonde você pode ajudar. E isso vai ficar separado para as reformas da casa do nosso Deus, que vai ser muita. E eu creio que o nome de Jesus vai ser glorificado. Pastor, eu gostaria muito de ajudar nessa grande reforma. Tá aqui, ó. Pode colocar aqui, eu vou colocar aqui o Pix, onde de hoje até o final do ano nós vamos estar levantando aí essas ofertas para essa grande reforma. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe essa semana grande e poderosamente. E até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Um beijo no seu coração e até mais.